Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Backstage da Mente, um projeto muito especial para dar voz à saúde mental, ponto tão importante para os empreendedores. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Portal Meon, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tec 10 Soluções em TI. Tecnologia e inovação para o seu negócio. Hoje eu recebo aqui Elizabeth Marangon. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado. Olha, antes da gente começar, o seu episódio ainda nem estreou, mas eu já te convido para ser a nossa sócia aqui do... Porque a ideia não é só que a gente tenha um episódio, eu quero realmente dar voz a uma pauta tão importante que muitas vezes, né, não é levada com a importância que deve ser. Vou pedir licença para te apresentar. Elizabeth é psicóloga, especialista em terapia sistêmica, certificada em práticas colaborativas e dialógicas e mestranda em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Bem-vinda. Obrigada, Nathalie, obrigada a todos pelo convite, pela oportunidade e parceria aceita, porque a saúde mental é o nosso carro-chefe. Qualquer negócio que a gente se coloque, a gente precisa colocar a saúde mental em primeiro lugar. Importante. E acho que se a gente conseguir conscientizar pelo menos uma parte da população de que a saúde mental influencia diretamente nos nossos resultados, acho que o objetivo terá sido concluído. Eu gostaria de compartilhar uma curiosidade e um agradecimento público pela profissão e pelo caráter e coração dessa mulher que usa a profissão dela para fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E graças a ela que o Backstage tem o meu rosto exposto. Porque quando eu criei o projeto eu tinha esse receio pessoal da exposição e a Beth me auxiliou nesse caminho de enfrentar, de se expor e de conversar. Então, muito obrigada. Muito do que está acontecendo aqui hoje é graças a você, o meu agradecimento público a você com muito carinho. Não posso chorar, gente. Bom. Quem vai chorar sou eu, né? Mas acho que é o papel de todo psicólogo é facilitar com que as pessoas tenham as suas vidas da melhor forma possível e acreditar nos seus negócios. Então eu fico muito feliz, né, por você estar falando isso e espero que a nossa conversa aqui hoje possa também incentivar outras pessoas a seguir com seus sonhos, acreditar nas suas ideias e fazer acontecer, equilibrando os pratinhos, né, do empreendedorismo e da saúde mental. Amém. E começando assim o nosso papo, no mundo do empreendedorismo, os empresários, eles acabam sendo um pouco solitários em determinada época do projeto, principalmente no começo. Essa nossa primeira temporada, ela vem trabalhando a abertura de um negócio, então toda a estruturação. É comum que um empresário no começo faça o acúmulo de funções, então ele é o comercial, ele é o marketing, ele é o administrativo, ele é o financeiro. Eu queria entender com você quais são os principais desafios emocionais que o empreendedor enfrenta nesse início de carreira. Primeiro, equilibrar todas essas responsabilidades que ele acaba adotando, porque como ele é a alma do negócio, e muitas vezes ele é solo, né, ainda não tem parceiros nem colaboradores, quando está bem no início, ele acaba assumindo todas essas funções, então ele precisa equilibrar essas funções com a vida pessoal e cuidar da saúde dele, não só mental, como a saúde física e tudo mais. Então, qual é acho que a primeira dica que a gente dá é ele buscar ter o equilíbrio em tudo e estipular uma rotina para isso. Porque acumulando todas essas responsabilidades e focando nos resultados, que todo mundo quer é ter resultado de sucesso, né? Focando nos resultados, ele acaba tendo um hiperfoco no trabalho, tendo uma carga horária muito grande, e isso pode levar ele a um esgotamento. Então, tomar cuidado com isso. Entendi. Do ponto de vista do empresário, muitas vezes a gente não tem um parâmetro de que aquela nossa ação, aquele nosso esforço, ele vai dar resultado porque a gente aposta no escuro. Como que essa pressão por dar certo, essa pressão por resultado pode afetar? Primeiro, o empreendedor ele tem que definir qual é o conceito dele de sucesso.
Que resultado é esse que ele está esperando? É financeiro? É uma visibilidade? O que é ter sucesso no negócio dele? Nós temos uma cultura social hoje construída em cima de um conceito que resultado é um valor monetário alto. Então, eu tenho sucesso quando eu tenho um resultado financeiro alto. E nem sempre eu começo um negócio já tendo esse retorno, né? Ou eu tenho sucesso quando eu tenho uma visibilidade alta nas redes sociais. E nem sempre a gente consegue essa visibilidade no começo. Então, a gente tem que estipular qual é o conceito de resultado que eu quero alcançar. Definir essas metas dentro de dados realísticos, não da minha expectativa puramente. E aí eu tenho que fazer o quê? Uma leitura desse nicho de negócio que eu estou começando. Neste negócio que eu estou começando, quais são as metas que eu vou alcançar em quanto tempo? Quando eu defino isso, eu consigo alinhar o meu conceito de sucesso. E aí eu já automaticamente trabalho o meu conceito de fracasso. Entendi. Que é o que nos adoece, né? Porque a gente acaba entrando em contato com situações que a gente se frustra. Poxa, eu esperava em tal tempo atingir aquelas metas. Às vezes essas metas estão mal delineadas e eu julgo que eu estou tendo um fracasso e não necessariamente. Entendi. E no começo, é natural que o empresário ele se isole, até por conta da alta demanda em dar conta de todos os setores. Esse isolamento também interfere na saúde mental? Muito, muito. A gente tem aí, vamos pensar que a gente tem 2 cenários, né? Então, a gente tem o empreendedor ou empresário que tem uma ideia inovadora. Então, esta pessoa, muitas vezes, ela tem medo de compartilhar a sua ideia porque ela é inovadora e tem medo de que esta ideia ela seja copiada por outras pessoas, vamos dizer mais a grosso modo. E aí ela acaba segurando e querendo desenvolver sozinha, né? Só que ela vai enfrentar, como todo mundo quando começa um negócio, desafios. E ela, enfrentando esses desafios sozinha, muitas vezes ela fica focada no problema e não consegue ver as alternativas. Já aconteceu de eu estar acompanhando pessoas que têm essa questão. Então, eu sempre recomendo o quê? Busque mentorias especializadas ou busque conversar com pessoas de outros nichos, mas que já começaram um negócio. Não precisa propriamente trocar a ideia, mas você pode trocar com pessoas que estão também começando um negócio, que estão começando ideias inovadoras de um outro nicho, para você pensar em alternativas para os seus desafios. Entendi. Então, a gente tem esse cenário da ideia inovadora. Tem possibilidade de ter troca. E a gente tem o cenário de você estar começando um negócio que já é mais amplo, como um e-commerce, um negócio alimentar ou de turismo. Converse com as pessoas do setor, né? São negócios distintos, mas o mesmo setor. Troque com essas pessoas, você pode estipular parcerias, você pode pensar de novo em alternativas para os seus desafios. Então, quanto mais você troca, mais você cria uma rede de apoio. Entendi. E a rede de apoio é fundamental para o ser humano, porque nós somos seres em interação. Não somos seres individuais, isolados. A nossa própria essência nos leva ao coletivo. E se a gente se isola, a gente fica com os problemas, com as angústias, e a gente fica também sem ter alternativas de pensar diferente, fora da caixa daquele meu problema dominante. E muitas vezes a gente acredita que o problema acontece só com a gente. E quando a gente se envolve nesse meio que você comentou, a gente passa a ter networking, passa a ter vivência com quem também tem uma empresa, de repente, no mesmo ramo, a gente passa a ver que, opa, não é só comigo. Então, dá um senso de tranquilidade no sentido, bom, estou no caminho certo, porque os problemas também são naturais de acontecerem. Perfeito. Você falou uma palavra que eu acho que ela é fundamental. Network. A gente coloca o network junto com a rede de apoio. Quanto mais pessoas eu conheço, mais eu me enriqueço enquanto ser humano, mais eu enriqueço o meu negócio. Legal. Porque aí a gente entra de novo na rede de apoio, de estar
incentivando, de estar encaminhando. Entendi. Né? Às vezes eu tenho um cliente que vai me ocupar boa parte do meu tempo de trabalho, eu não consigo atendê-lo, então eu posso encaminhar para um colega. Entendi. Se você se fecha só no seu espaço, você acaba perdendo essa rede e nós, de novo, somos mais fortes juntos. Entendi. Excelente. Essa mulher tinha que estar aqui hoje, gente. Você recebe muito no seu consultório empreendedores e empresários assim com estresse crônico? Muito, muito. Nós estamos vivendo uma crise na saúde mental. Nós, que eu falo, enquanto país, né? O Brasil, ele teve, segundo as últimas pesquisas, um número assustador, maior número em 10 anos de afastamento de pessoas dos seus labores por saúde mental. Nós estamos beirando 500 mil de pessoas de 2024 afastados por saúde mental. Nossa. Saúde mental, depressão, ansiedade, estresse crônico ou o burnout. Isso chama demais a nossa atenção porque nos leva a olhar justamente para isso. Como estamos trabalhando? Entendi. Qual papel estamos dando para a nossa vida profissional? Né? E o quanto o nosso ambiente organizacional também está cuidando dos seus colaboradores. Então, eu acabo tendo um volume muito grande de pessoas, não só funcionários, como os empresários, como os empreendedores, né? Empreendedores de um negócio só, de uma microempresa, que estão sofrendo de estresse, de ansiedade, de depressão, aí são alguns quadros similares por conta disso, por não estar sabendo equilibrar a vida profissional com os outros setores. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Como que a gente diferencia a ansiedade ou um estresse ocasional do burnout? Qual que é, assim, o limite entre um e outro? Eu acho excelente sua pergunta, né? A vida, ela é estressante por si só e nós enfrentamos ao longo do dia momentos de tensão. Isso faz parte, né? Por exemplo, para estar aqui hoje, eu tive um momento de tensão, vamos dizer assim, que foi pegar a estrada, foi, né, direcionar um caminho, que eu estou vindo de São Paulo, um caminho para cá. Isso nos leva ao quê? A liberar uma carga de hormônios para que a gente mantenha foco e atenção naquilo que estamos fazendo. Por quê? Estamos ali com um desafio. Eu saio de um ponto para chegar no outro. Isso ao longo do dia. Então, eu vou entrar numa reunião, eu vou conhecer uma pessoa nova, que eu vou fazer um negócio. Isso é, digamos assim, pontos de estresse. São os estresses cotidianos. Entendi. O estresse é o quê? É uma reação do corpo que nós liberamos, que nós acabamos emitindo para uma situação nova. Ou uma situação desafiadora. Né? Essa reação do corpo tem a liberação de hormônios. Então, principalmente cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que são liberados para que a gente mantenha esse foco, para que a gente se mantenha, vamos dizer assim, preparados para uma ameaça. Tudo que é novo é ameaçador. Isso é natural, né? Esse estresse, ele precisa o quê? Ser recuperado com o descanso. Ou descanso ou medidas autorreguladoras, que é o momento de prazer, que é o momento em que eu ponho uma atividade física no meu dia, em que eu faço uma refeição, né, com pessoas queridas, ou uma alimentação saudável que vai me fazer bem. Então, eu consigo recuperar toda esta reação que o meu corpo teve, equilibrando o meu corpo e o meu emocional no fim do dia, fechando com chave de ouro, com sono reparador. Entendi. Se eu acordo e não reparou, e vem os dias, eu continuo me sentindo muito cansada, eu continuo me sentindo esgotada, eu posso estar vivendo um estresse que é acima do normal. Entendi. Aí pode ser uma ansiedade. A gente também tem, você falou do estresse, da ansiedade, e a gente já vai falar do burnout. Ansiedade também, é o temperinho da alma, né? É o que faz a gente ficar mais mobilizada por uma determinada situação. Então, é aquela batida no coração mais forte, é o frio na barriga, diante de uma situação também normal. Quando a pessoa sente isso a mais,
Isso afeta a vida dela, ela não consegue dormir direito, começa a ter insônia ou ela começa a ter problemas físicos, ela pode estar com um transtorno de ansiedade. Isso não necessariamente relacionado à vida profissional. Uhum. Tanto o estresse cotidiano que eu estou falando, quanto a ansiedade. Agora, a vida profissional, aí a gente já entra mais no burnout. Entendi. Que é o quê? Eu estou vivendo uma situação de trabalho onde eu estou ficando muito estressado. Ou porque o ambiente não me dá condições favoráveis de trabalho, ou porque eu estou com uma sobrecarga muito grande. E aí eu acabo constantemente nesse estado de estresse. Né? Meu corpo está constantemente liberando esses hormônios e eu não estou me equilibrando. Uhum. E isso vai me levando ao quê? A um esgotamento. Entendi. Burnout a tradução é esgotamento, Entendi. né? Mas relacionado ao trabalho. Certo. E aí a pessoa acaba tendo sintomas característicos, como fadiga, como desmotivação por aquele trabalho, ela não vê mais sentido naquilo, Entendi. até os sintomas físicos, dor de cabeça, né, problemas gastrointestinais e insônia. E aí ela já está num quadro de estresse crônico. Entendi. Que a gente, se é atrelado ao trabalho, burnout. E quais dicas você dá para que o empreendedor, nesse começo, possa conciliar tanto a vida empresarial quanto a vida pessoal, cuidando da saúde mental? Então, a principal dica é justamente essa, a gente saber que a gente somos seres, vamos dizer assim, setorizados. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem a vida profissional, a gente tem a vida pessoal, afetiva amorosa, social, né? Nós temos nosso corpo físico. Então, como que a gente pode viver bem o início de um negócio sem afetar a saúde mental? Equilibrando todos esses setores. Entendi. É comum, e principalmente, Nathalie, depois da pandemia, a gente teve um alto índice disso, né? A pandemia da Covid-19 trouxe um cenário de um estresse muito grande, que levou muitas pessoas ao estresse crônico, a doenças mentais, porque estava trabalhando de casa. Como nós somos seres sociais, né? O isolamento que nós fomos submetidos já começou por aí trazer danos à nossa saúde mental. Tivemos que ficar isolados. E aí tivemos que alinhar vida pessoal com o trabalho, no mesmo ambiente. Então, desde aquela época, eu acho que vale, né, o que a gente dizia naquela época para o empreendedor de hoje. Separe. O seu negócio começou na sua casa, separe na sua casa uma estação de trabalho. Isso é muito importante. O que eu chamo de estação de trabalho? É aquele cantinho que você vai deixar destinado para onde você vai trabalhar. Entendi. Pode ser um cantinho na mesa de jantar, não tem problema, mas é naquela cadeira. Nisso você vai programar o seu cérebro, porque aquele espaço é o seu espaço de trabalho. E quando você estiver naquele espaço, você vai estar focado no trabalho. Saiu daquele espaço, existe o resto. E esse resto a gente também precisa equilibrar, tendo os limites claros. Eu escuto muitas pessoas falando, mas eu tenho um negócio, eu respondo por tudo, eu sou sozinho para lidar com as coisas, e às vezes clientes me procuram no fim de semana quando eu estou com meus filhos, ou quando eu estou com meu parceiro ou parceira, quando eu estou com a minha família, o que eu faço? Eu sempre falo, começo, meio e fim em cada atividade que você vai ter. Então, se você está com o seu filho ou com quem quer que seja, e vem um cliente, é uma prioridade e você precisa dar conta daquilo, olhe para a pessoa e explique. Eu preciso falar com este cliente. Explique para o seu ente querido. Se retire e fale. Resolva a sua pendência e volte plenamente para o que você estava vivendo. Acontece que a gente acaba vivendo fragmentos de ações. Então, eu falo com o cliente ao mesmo tempo. E
Falo com o cliente ao mesmo tempo que eu tô com as minhas pessoas da vida pessoal, ao mesmo tempo que eu quero fazer atividade física, ao mesmo tempo que eu quero cuidar da casa, eu não faço nada. E aí eu não faço nada direito. Que sentimento que vem quando eu não faço nada direito? Fracasso. Eu começo a me cobrar. Chega no fim do dia, não fiz nada direito, não dei conta, eu sou uma fraude, não vou conseguir, e pronto. Porta aberta para a doença mental. Entendi. Eu acho que um dos principais pontos para a gente querer falar tanto de saúde mental aqui no Backstage é que o nosso estado psicológico, ele influencia diretamente na tomada de decisões nos negócios. Então, quando eu tive esse senso, esse conhecimento de que primeiro eu tenho que estar bem, e aí eu bem, eu tranquila, eu consigo fazer os negócios funcionarem, eu entendi a importância de falar disso aqui. Então, eu queria ouvir assim de você, que você fale da questão técnica, como que como influencia diretamente o nosso estado mental nas decisões. Pergunta importantíssima. Muitas pessoas falam isso para mim. Eu não tenho tempo para isso agora, né? Já ouvi muito do tipo, eu preciso focar nos meus negócios, eu vou parar a terapia. Sem ter ideia que é um investimento, né? Pois é, né? E eu acho que as organizações, por isso que a gente está com esse alto índice também de afastamentos por saúde mental, as organizações também entraram nessa cultura de que é foco no resultado financeiro, sem entender que esse resultado financeiro só vem através do trabalho de um ser humano. E esse ser humano, novamente, ele é emocional, corpo, ação. Muitas vezes a gente foca na ação. Eu tenho que fazer para conseguir. E aí a gente negligencia o emocional e o corpo. E a conta chega. A conta chega porque o corpo não dá conta, 12 horas de trabalho ou mais, né? A pessoa trabalha o dia todo e vara a madrugada, o corpo não aguenta. A gente precisa ter o sono reparador, a gente precisa parar para as refeições, senão a gente tem problemas gastrointestinais, digestivos. E aí eu vou negligenciando. Por quê? Porque eu preciso, é o foco nos resultados. E aí o esgotamento vem. E a saúde mental afetada, eu nem vou agir adequadamente na minha produtividade, minha saúde vai começar a me cobrar, então eu vou começar a ter quadros, né? Nosso imunológico afeta diretamente quando nós estamos esgotados. Então, todas as gripes, todas as viroses do mundo, parece que eu viro um porta-raio. Não é que você é um porta-raio, é que você está esgotado e negligenciando a sua saúde física. E aí, como eu vou decidir corretamente? Cansado, doente. Não vou ter boas decisões. Não vão ser decisões assertivas. Porque muitas vezes eu vou estar decidindo com o quê? Com a impulsividade. Ou com um olhar limitado. Quando eu estou cansado, eu acabo ficando limitado numa realidade sem ver o resto. Meu poder criativo some. Entendi. Então, investir na saúde mental é como a gente diz, é um investimento. Quanto mais você tiver com o seu emocional equilibrado e o seu corpo físico, maior vai ser a sua produtividade e as suas ações assertivas. Show de bola. E a terapia vem muito importante nesse cuidado de saúde mental. Acho que o momento da sessão de terapia é um momento que você se abre, que você consegue falar de todos os pontos da sua vida e dar direcionamento ao que está, né, mais latente naquele momento, do seu ponto de vista técnico. A terapia ajuda não só na parte profissional, mas em todo o resto e é essencial. Essencial. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente está dono da nossa própria vida. Mais a gente entra em contato com os nossos limites, com as nossas capacidades de ir além. Isso vem no autoconhecimento. Às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas, sem considerar que a gente tem uma história, que essa história foi construída em cima de valores, de conceitos, de um aspecto cultural que a gente carrega, né? E sem considerar também as nossas questões físicas, porque é o emocional, o corpo e a ação. Sempre. São os 3 eus que eu costumo brincar. Eu emocional,
eu corpo, eu ação, que são integrados e que isso torna o ser humano quem ele é. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei o poder da minha história, mais eu tomo decisões assertivas, mais sucesso eu tenho. O melhor caminho de autoconhecimento, eu acredito que é uma psicoterapia. Entendi. Puxando um pouquinho sardinha para o meu lado. Aproveite. Porque ali a gente vai estar conversando com um profissional que facilita essa descoberta, mas que faz a gente, principalmente, por que eu acho que a psicoterapia é tão importante? Porque você para pelo menos 1 hora, uma vez por semana, para falar de você. E às vezes a gente passa a vida inteira sem olhar para a gente. Essa 1 hora que você para uma vez por semana, já faz você se ouvir. Ouvir as vozes da sua história. Ouvir as vozes dos seus sucessos. E eu sempre brinco, né, com os empreendedores que eu atendo. Muitos vêm, eu tenho medo, acho que eu não vou conseguir, né, porque eu estou começando agora no mundo do empreendedorismo. Eu falo, a vida é um eterno empreendedorismo. A gente empreende desde que a gente nasce. A gente empreende para aprender a andar. A gente empreende para aprender a falar. Né? Quando a gente entra na escola, olha quantos cases de sucesso que a gente vai tendo ao longo da vida. Passei de ano na primeira série. Não é mais primeira série, gente, é primeiro ano. Né? Abafa, que isso conta a idade. Mas passei de ano, conquistei aquela paquerinha, né? Eu entrei na universidade, consegui o primeiro emprego. Olha quantos casos de sucesso que a gente tem e que a gente negligencia. Então, a psicoterapia faz a gente perceber isso. Tem muitos detalhes nesse sentido. Eu vejo, com todo respeito a alguns coaches, mas eu vejo que eles entenderam a importância do bem-estar, eles comercializaram isso. Então, muitas vezes as pessoas acreditam muito em terceiros que vendem cursos, que vendem, né, orientação. E, assim, acho que tem a sua importância também, mas acho que o principal não é este fato, é se conhecer. E se conhecer vem da psicoterapia. Então, aqui a gente do Backstage queria dar um foco nisso para que as pessoas se conscientizem de que, sim, o trabalho dos coaches é importante a gente ter um treinamento, é importante a gente se especializar, conversar com pessoas daquela área, escutar histórias de sucesso, mas o mais importante é cuidar do nosso eu existem outros caminhos de autoconhecimento que não só num caminho terapêutico. É importante falar isso, né? Mas você não se conhece em um fim de semana. Você pode se colocar em várias práticas, né, de externalização, tal. Isso vai te trazer uma vivência que pode ser importante para você. Mas o autoconhecimento não vem em um fim de semana. Vem em uma prática de você se colocar a se ouvir. Numa constante. Uma constância de você ter um tempo para você, de você entender os seus sentimentos, entender as suas escolhas, entender a história que você carrega, sua história familiar, sua história cultural. Então, não é em um fim de semana. A gente vê isso sendo amplamente divulgado, né? Alguns treinamentos que a gente até olha e fala, nossa, mas que coisa, né? O que isso pode favorecer? Enfim, não estamos aqui julgando. Sim. Mas a gente também precisa vir com um dado de realidade. E, de repente, até um complemento. Eu cuido da saúde mental na psicoterapia, também faço algumas imersões específicas para o meu tipo de negócio, isso funciona bem. Muito. Mas não acreditar que a nossa solução de saúde mental está em um terceiro que vende, enfim, um final de semana para resolver isso. Pode ser uma forma de acrescentar, né? Eu atendo muitas pessoas que fazem imersões, eu não tenho nada contra. E acho que é uma forma, quando você está num processo de autoconhecimento, de você se questionar, e você está, por exemplo, numa psicoterapia, ou fazendo esse processo com você, através de outros caminhos, válido. Mas só a prática, muitas vezes pode até trazer prejuízos de abrir para a pessoa vivências que ela não dá conta naquele momento. E caminhando assim nesse sentido, eu vejo que as empresas têm enxergado cada vez mais a preocupação e a importância de ter a sua equipe de colaboradores com a saúde mental em dia. Eu queria conversar um pouquinho da norma regulamentadora número 1
e que você trouxesse para a gente como que esse aspecto empresarial tem se transformado para abordar assuntos como esse. É importante a gente ter esse olhar que a norma traz, ela foi atualizada, especialmente nesse momento que o Brasil está enfrentando, que é um momento de crise de saúde mental, realmente. Nós estamos beirando 500.000 de pessoas afastadas do trabalho por questões de saúde mental. E ela faz o quê? Essa atualização obriga as empresas a se responsabilizarem pela saúde psicossocial dos seus colaboradores. O que isso traz? Isso traz para a empresa o olhar para o ambiente de trabalho que seus colaboradores, funcionários estão tendo. Esse ambiente está saudável? Como que está? E aí a gente começa a evitar uma série de questões, principalmente como assédio moral, assédio sexual. Como que as empresas podem fazer isso? Abrindo canais de comunicação com seus funcionários, dando uma garantia de anonimato. Além disso, as empresas podem garantir treinamento dos seus líderes, dos seus gestores, para que eles olhem para isso, para que eles estejam justamente acompanhando como que está o ritmo de trabalho dos funcionários. Eles estão trabalhando numa carga horária excessiva? Se estão, o que podemos fazer? Contratamos mais? Redimensionamos o trabalho? Então, precisa treinar seus gestores, seus líderes, para que tenha esse mapeamento do ambiente de trabalho. Entendi. E fornecer para os seus colaboradores espaços de suporte. Acesso a plataformas de atendimento, se for necessário um atendimento psicoterápico. Então, acesso para que esses funcionários tenham atendimento online ou abram espaço para que o seu funcionário vá até o consultório. Esses dias eu fiquei muito feliz, Nathalie, porque eu tenho uma cliente, né? A gente faz acompanhamento por outras questões. E ela falou para mim, nossa, Beth, eu falei com a minha gestora que eu estava com dificuldade de chegar até o consultório, porque São Paulo, infelizmente, temos um trânsito horrível. Mas estava com dificuldade de chegar no horário que casasse, né? A agenda dela com a minha agenda. E a minha gestora falou, pode reservar a sala tal e pode fechar na sua agenda de tal hora, né? Para você fazer a sua terapia online. Que legal. A gente festejou, a gente achou incrível, né? E eu fico muito feliz com atitudes como essa. Importante, né, ter. O que essa gestora está garantindo? Que esta funcionária continue colaborando com o melhor dela. Porque ela vai estar cuidando do seu emocional. É essa cultura organizacional que as empresas vão precisar rever e que a norma garante. Entendi. Grande produtividade não vem com muitas horas de trabalho exaustivas, não vem com grandes demandas, vem com esse colaborador ter possibilidade de trabalhar bem. Entendi. Com horas de descanso, com pausas, pausa para as refeições, né? Ambientes onde ele possa descansar durante o dia. Entendi. Uma condição, recursos adequados, então uma boa cadeira, detalhes que fazem a diferença e que agora vai ser cobrado. Você tem um exemplo prático de uma orientação interna que você já deu em alguma empresa para essa adequação? Tenho. Eu já fiz algumas consultorias, né, no meio empresarial, e uma empresa, já faz alguns anos, a gente fez um perfil profissionográfico. Nossa, Então, o que é isso? O que a gente fez? A gente foi olhando o que cada função pedia e vendo se aqueles colaboradores estavam dentro daquelas funções. Entendi. E aí a gente foi encaminhando, porque o objetivo é você tirar o que a pessoa tem de melhor. Entendi. Quando você faz uma orientação desse tipo, você está pegando o que a pessoa tem de melhor e adequando as funções que ela pode explorar melhor aquilo. Isso é um mapeamento que as empresas, os gestores podem fazer. Entendi. Junto com uma consultoria psicológica. Um outro exemplo muito bacana que eu fiz, e esse eu posso até falar o nome da empresa, foi para a Secretaria de Processamento de Dados da Receita Federal. Olha, que legal. Eles tinham um problema interessante há uns anos atrás, que os funcionários não queriam se aposentar. Né?
interessante. E eles precisavam renovar o quadro e percebiam que as pessoas já estavam trabalhando sem a mais, né, do que poderiam, já com uma possibilidade de aposentadoria. Eles tinham todo um programa de aposentadoria que a pessoa continuaria com o salário, por serem servidores, enfim. Mas as pessoas não queriam entrar no programa. E aí fui participar mostrando, né, fazendo todo um treinamento. Isso é uma coisa que as empresas podem fazer. Interessante. Treinamento para os seus colaboradores, para mostrar que além do trabalho tinha outras coisas. Esta é uma questão que as pessoas acabam vivenciando. É como se elas se tornassem o trabalho. Entendi. Eu sou Elizabeth, psicóloga. Não, eu sou Elizabeth Marangon, mulher, né? Mãe do Daniel, sou dona de casa, gosto de estudar, amo a minha profissão e sou psicóloga. Entende? Então são vários setores aí. E aí a gente fez esse trabalho de mostrar para os colaboradores o que eles poderiam esperar quando eles se aposentassem. E foi um trabalho muito bacana. Nossa, que legal. Né? Eu voltei mais 2 ou 3 anos para repetir legal. esse trabalho. E aí eles acabaram implantando com sucesso o programa de aposentadoria e foi muito bom. Então, isso é uma intervenção que funciona. A gente está treinando as pessoas para equilibrar suas vidas, né? Além do trabalho, tem muito mais. Excelente. Você conta um pouquinho pra gente de você? Que eu acho que o pessoal geralmente tem uma visão de que o psicólogo ele atende no consultório e fim. Mas você não, você traz esses diferentes aspectos da sua profissão e você faz diversos projetos. Você pode contar um pouquinho dos seus projetos para nós? Posso. Tem um, você sabe qual é, que eu mas fica à vontade, eu gostaria de ouvir, assim, como que a psicologia ela pode ser tão ampla e abrangente. A psicologia é ampla e abrangente, eu acho que a sua frase está perfeita, né? E o psicólogo, ele, claro, a gente precisa se especializar em alguma coisa, né? Para a gente poder ter um foco de trabalho, senão a gente acaba, eu depondo contra tudo que eu falei. Mas eu sou realmente uma amante do ser humano. E eu acho que o ser humano, ele tem os seus múltiplos setores. Então, eu também tenho os meus múltiplos setores. Eu amo atender clinicamente, que é o que eu faço no consultório, e as minhas especialidades estão voltadas a isso, mas eu também gosto muito de facilitar, né, que as pessoas encontrem alternativas para as suas questões. Então, eu gosto muito de fazer trabalhos em comunidade. Então, é muito frequente eu estar fazendo rodas de conversa, que eu faço em ETECs, faço em empresas, já fiz em FATEC. Então, é um espaço que eu tenho com jovens ou com os alunos, professores, em que a gente faz conversas, né, de fazer com que a pessoa veja o seu melhor, vamos dizer assim, sempre visando a saúde mental. Então, todo ano, Setembro Amarelo, estou aí indo fazer as minhas rodas de conversa sobre isso. E tem também em comunidades, que adoro estar indo nas comunidades. Teve agora em especial uma recentemente no fim de 2024, que a gente teve na comunidade Paraisópolis, que foi em parceria com a Moviflor, que tem um espaço que é Construindo com Elas, que capacita mulheres para construção civil, em parceria com o Senai e com o Fazendiando. Que legal. Que são empreendedores, né, de organizações sem fins lucrativos que estão aí facilitando o desenvolvimento das pessoas e o mercado de trabalho. Então, são projetos que me enriquecem enquanto ser humano. Que legal. E isso eu trago tanto para a minha prática clínica, porque quanto mais eu conheço as pessoas, mais realidades eu entro em contato, mais eu compreendo os indivíduos que chegam até mim. Cada um tem a sua especificidade. Quanto mais eu souber do ser humano, melhor. E além disso, eu gosto também de estar fazendo as consultorias, de estar indo para as empresas, fazendo os treinamentos, né? Que eu acho que também é um ambiente de muito conhecimento.
de estar indo para as mídias, falar sobre saúde mental, que eu acho que é fundamental. Então, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma multiplicadora do tamanho de um grãozinho de areia, mas que tenta fazer barulho sobre a conscientização da saúde mental. E olha, particularmente, você está conseguindo. A gente tenta. Por isso também que eu estou sempre buscando conhecimento. Entendi. Porque se a gente se coloca para promover o conhecimento, a gente tem que se abastecer de fontes seguras de conhecimento. Então, estar na academia, fazendo mestrado, estar em instituições formadoras que são fidedignas, fazem com que nós, profissionais, estejamos também sempre atualizados, para a gente poder estar falando sobre o assunto, senão a gente acaba levando informação que não condiz com a realidade atual e, em vez de fazer um serviço, a gente faz um desserviço à comunidade. Entendi. Quem quiser te procurar, pode te encontrar por qual meio de comunicação? Pode me procurar pelo Instagram, que é elisabeth.marangon. Geralmente é por lá que eu converso com as pessoas, ou pelo meu telefone mesmo. Pode divulgar, pode ser meu celular. Pode, fica à que vontade. É 11 São Paulo, 99887-5678. Excelente. Bom, muito obrigada por participar do primeiro episódio do Backstage da Mente. A gente agradece você. Já fica aqui o convite para próximos que virão, a gente vai estruturar. Mas esse foi mais um episódio aqui no Backstage dos Negócios. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.